Eu sou Taiane Oliveira, eu sou terapeuta e coach nutricional. E hoje eu trabalho ajudando mulheres reais a emagrecer. E um emagrecimento sem dietas, um emagrecimento sem pressão, um emagrecimento sem culpa por estar comendo um chocolate ou uma coxinha, por exemplo. Mas hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre um assunto que muita gente, na hora que ouve pela primeira vez, surta, né? E essa questão de surtar é devido à simples frase: você pode sim comer de tudo. Mas quando as pessoas entendem isso, quando as pessoas ouvem o comer de tudo, elas acreditam que elas podem sair comendo tudo que vê pela frente. E não é isso. Comer de tudo não é comer tudo. E eu vou explicar para vocês aqui hoje qual a diferença entre um ponto e outro. E pode parecer que para vocês isso seja impossível, mas não é impossível. É real, isso pode acontecer sim, mas vocês precisam ter uma decisão. E essa decisão eu acho que é a parte mais importante do comer de tudo e ainda assim emagrecer. Eu falo assim: você pode sim comer de tudo. Você pode, por que você não pode comer de tudo? Você não deve fazer dieta, você pode comer de tudo, e nesse comer de tudo, as pessoas entendem que, ai meu Deus, agora então eu vou poder comer de manhã, de tarde, de noite, tudo que eu quiser, tudo que me vier à mente. E esse é o ponto, não é isso que acontece, não é isso. Comer de tudo não é comer tudo. E estamos falando aqui com adultos, né? Adultos e adultas. Nós precisamos entender que para tudo a gente precisa ter um limite. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse limite. E se esse limite não acontecer, e esse limite não é dado por mim, esse limite nunca pode ser dado por nenhum profissional de saúde, do que você vai comer ou deixar de comer. Porque simplesmente ele não está com você, né? 24 horas. Então ele não sabe o que você quer, qual é a situação que você tem em sua casa. Então, quando você cria essa consciência de quem precisa dar esse limite é você, as coisas começam a clarear. Clarear, mas para algumas pessoas também ficam mais difíceis, né? Eu vou começar falando aqui com vocês sobre a questão da vida com dietas. Você tem, vamos colocar uns 3 pontos que você pode ir. O primeiro é o ponto mais comum, as pessoas fazem por conta própria. Então, vão lá na internet, pegam dieta de amigos e fazem aquela dieta que acreditam que deu certo com o ator X, o ator Y, que deu certo com a amiga. Se deu certo com a amiga, então vai dar certo com ela. Então, ela acredita nisso, realmente ela acredita. E ela vai seguir aquela dieta ali por um tempo e ela vai emagrecer, porque querendo ou não, ela vai ter uma modificação no estilo de alimentação dela, né? Então, ela passa, emagrece 2, 3 quilos, mas depois volta a ganhar tudo de novo. O segundo tipo é quando você faz por conta própria, mais assim, que você comeu, né? Tá comendo ali normal, aí você fala: ai meu Deus, eu ganhei peso, eu engordei. Então você começa a cortar tudo da sua vida, né? Cortar tudo, cortar tudo, cortar tudo, e fica ali um tempo sem comer nada, ou fica só comendo sopa ou líquido, e você acredita que aquilo ali vai te emagrecer, e emagrece, você passa por fome, mas depois você volta a ganhar tudo. E o terceiro ponto, que é o que eu vou falar com vocês aqui, de mais importante, que é quando você vai ao nutricionista. E isso eu falo porque eu já fui nutricionista convencional, então eu percebo isso nas minhas clientes, percebia, né? Que hoje eu não trabalho mais com a dieta convencional. E as pessoas que chegavam até mim queriam uma fórmula de emagrecimento. Então, essas pessoas queriam emagrecer. Na verdade, elas não queriam emagrecer, elas queriam ser emagrecidas. E esse é um ponto que nós vamos conversar aqui, porque na vida com dietas é uma questão, mas na vida sem dietas é outra.
É uma outra muito mais profunda e que vocês vão entender essa relação hoje, tá bom? Então, assim, quando vocês vão para uma vida com dietas, vocês chegam lá na profissional, vocês, não sei se é o caso de quem tá aqui, mas muitas buscam ser emagrecidas. Então, eu vou naquele profissional top que emagreceu não sei quantas blogueiras, quantas atrizes, então ele vai me emagrecer. E você coloca toda a sua capacidade de emagrecimento na mão daquele profissional, seja nutricionista ou qualquer outro profissional que você diz que vai te emagrecer, né? Que você acredita que vai te emagrecer. E assim, só um parêntese, que tem pessoas que precisam sim de dietas, tá? Mas eu não estou falando aqui com esse público, eu estou falando com pessoas que não têm nenhuma doença muito severa, que precisam realmente de algum controle na sua alimentação. Eu estou falando aqui para mulheres que já realizaram milhares de dietas e que hoje em dia estão saturadas de dietas, que elas estão em busca de uma nova relação com o corpo, de uma nova relação com a comida. Então, eu estou falando aqui para esse público, tá? Então, para esse público, muitas que foram a um profissional buscavam ser emagrecidas, tá? Então, assim, é transferência de responsabilidade. Eu vou naquele profissional porque aquele profissional já emagreceu muitas pessoas. Então, se já emagreceu muitas pessoas, ele vai me emagrecer. E isso não acontece, né, gente? Vocês vão pegar ali o planejamento alimentar de vocês. Vocês vão seguir aquilo ali e eu vejo isso muito, eu via isso muito no consultório, que as pessoas pegavam o planejamento e ficava sábado, domingo, feriado, até porque eu também dava essa segurança e dou até hoje. Mas hoje não acontece muito porque as mulheres que começam a trabalhar e emagrecer sem dietas, elas entendem que não dependem de mim. E até mesmo quando elas chegam para mim e falam, tá, eu tô indo para tal lugar, o que é que eu faço? E eu devolvo a pergunta, o que é que você faz? Então, assim, é diferente quando a pessoa começa a entender e compreender que a responsabilidade está na mão dela. E aí, quando você vai para uma nutricionista convencional, você simplesmente começa a transferir a sua responsabilidade de emagrecimento para aquele profissional. É claro, aquele profissional estudou para isso. É claro, aquele profissional tem um conhecimento que você não tem. É claro que aquele profissional também pode te dar uma direção, pode virar uma chave que você não estava enxergando. Mas a responsabilidade de emagrecimento não está no profissional. A responsabilidade de emagrecimento está única e exclusivamente em você, ok? Tem pessoas também que fazem assim, se deu errado, então você vai seguir aquele profissional, você chega na consulta de nutrição, né, convencional, você vai até aquele profissional, você transfere toda a sua responsabilidade de emagrecimento para aquele profissional e no começo dá certo, mas depois quando não dá mais certo, ou a culpa é do profissional, né? Não consegui emagrecer com aquele profissional, então eu vou para outro profissional. E aí você fica pulando de galho em galho, de profissional em profissional. Ou simplesmente, eu já vi muitas pessoas fazendo isso, que pagar caro, pagar muito caro por uma dieta de um profissional muito famoso, de um ortomolecular, comprar fórmula, comprar suplemento e justificar aquilo ali como uma responsabilidade. Então, eu estou pagando caro, é porque eu vou seguir aquilo ali. Né? Eu vou seguir aquilo ali, então eu vou pagar caro porque é o meu dinheiro que tá ali. E quando você fala isso de tipo, eu vou pagar caro porque é meu dinheiro que tá ali, você tá botando a sua responsabilidade de emagrecimento no dinheiro que você tá gastando. E na verdade você não tá preocupada com a sua saúde, com o seu estilo de vida, você tá preocupada com o dinheiro que você tá gastando. Então, assim, numa vida com dietas,
As pessoas têm esses erros de transferir a responsabilidade, de mandar foto para nutricionista. Ah, tô comendo X, tô comendo Y. O que é que eu faço agora? Eu tô indo ali agora no aniversário de uma criança. Me ajuda, pelo amor de Deus. Então, essas questões é de transferência de responsabilidade. Mas, numa vida sem dietas, e aí nós vamos entrar no nosso assunto, para uma vida sem dietas, o que é que vai acontecer? A vida sem dietas traz responsabilidades. E quando você entende que a responsabilidade de emagrecimento está em suas mãos, você começa a compreender o nosso tema de hoje, que comer de tudo não é comer tudo. O trabalho de uma vida sem dietas te traz autoconhecimento. Esse autoconhecimento é de conhecer você, né? O conhecimento, o autoconhecimento dói, tá? E isso eu não tenho como dizer que é mentira, porque é verdade. Quando a gente começa a observar que, um exemplo, a culpa não é do profissional do emagrecimento, a culpa não é daquela pessoa que diz que você é gordinha, que você precisa emagrecer, que a culpa tá aqui dentro da gente. A gente começa a dizer, ai meu Deus, então eu não posso mais culpar o outro. Eu não posso mais inventar desculpas. Só eu tenho esse poder de mudar a minha vida. Muitas pessoas, quando buscam um emagrecimento, elas buscam alguma pessoa que vai chegar lá e vai dizer, eu vou te emagrecer. E quando você pega e começa um trabalho, de emagrecimento, e você percebe que no emagrecimento sem dietas, a responsabilidade do emagrecimento, a responsabilidade das suas escolhas alimentares está em sua mão, você não tem mais para onde correr. Porque assim, quando a gente segue uma dieta, a gente fala, não, eu vou seguir aquela dieta ali porque fulana passou, ciclano passou, então aquilo ali vai me emagrecer. Você começa a perceber que em uma vida sem dieta, a sua responsabilidade aumenta muito. E tem pessoas que não gostam de lidar com a responsabilidade. E quando você não lida com a responsabilidade, você não consegue comer de tudo e emagrecer, porque você não consegue se impor um limite, né? Você busca muitas vezes as dietas temporárias, porque você fala, não, eu vou seguir aquilo ali porque fulano mandou. E quando você começa e inicia um tratamento sem dietas, você tem a responsabilidade de realizar suas próprias escolhas. É claro que com um profissional, no meu caso, na terapia nutricional, você tem um direcionamento, você tem uma educação nutricional, você tem ferramentas de coach para te ajudar a encontrar o caminho, mas você entende que só você pode trilhar esse caminho do emagrecimento, que eu não posso trilhar por você, que seu marido não pode, que seu namorado não pode, que sua esposa não pode trilhar o caminho do emagrecimento. Nós profissionais, nós terapeutas e coaches nutricionais, nós caminhamos junto, né? Lado a lado, segurando a mão. Mas esse caminho, só quem pode seguir é você. Porque eu não estou com vocês 24 horas. Não estou. Então, assim, o trabalho do emagrecimento sem dieta gera uma responsabilidade que muitas pessoas não estão prontas para lidar ou não querem lidar com essa responsabilidade. E aí elas fogem do trabalho sem dietas. A questão de todas as dietas tem um efeito rebote, porque você vai ficar restringindo por um tempo, você vai restringir por um tempo e depois o seu corpo vai dizer, agora é hora de eu recuperar esse peso. Porque o nosso corpo, ele não gosta de perder peso. Ele não gosta de mudança de peso. E quanto mais rápida e quanto mais agressiva essa mudança, mais o seu corpo vai reagir. Então, quando você vem para uma vida
sem dieta, na terapia nutricional, né? Na parte quando eu começo a trabalhar com as clientes de que você pode sim comer de tudo, mas não comer tudo, você começa a aprender que você precisa realizar suas próprias escolhas. E na parte de realizar suas próprias escolhas, você precisa também encontrar a raiz do seu comportamento. Porque muitas pessoas falam: ah, eu não vou conseguir comer de tudo. Eu não vou conseguir, eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre as minhas escolhas. Se você virar para mim e falar assim, amanhã você vai comer tudo o que você sentir vontade. Se você sentir vontade de comer brigadeiro, você vai comer. Se você sentir vontade de fazer um hambúrguer, você vai fazer, você vai comer. Mas o que as pessoas não entendem, que as suas escolhas alimentares, se eu chegar agora e simplesmente querer comer um, uma panela de brigadeiro e comer essa panela de brigadeiro, como se fala os antigos, numa sentada, isso é uma escolha minha. E eu preciso ter consciência sobre essa escolha. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim: ai meu Deus, eu não consegui me controlar. Eu vi ali o brigadeiro e não consegui me controlar. E aí eu falo: é mesmo? Aquele brigadeiro ali, você foi obrigada a comer? Você foi obrigada a comer aquele tipo de alimento ou qualquer outro alimento, tá, gente? Eu não tô querendo falar mal do brigadeiro, não, porque eu amo e eu já tô há um tempo querendo comer, inclusive, eu penso em fazer algum, ou dentro dessa semana, ou final de semana, porque sim, eu posso comer brigadeiro. Eu, Tayane, nutricionista, terapeuta e coach nutricional, posso sim comer brigadeiro, dentro de um limite que eu julgue importante para mim, dentro de um limite em que eu tenha consciência que não vai me fazer mal, dentro de um limite que eu entenda que naquele momento cabe, naquele meu contexto saudável, cabe aquele brigadeiro. Então, o que eu tô falando para vocês aqui é o que eu faço. Eu já fiz todos os tipos de dieta, já prescrevi todos os tipos de dieta, já atendi milhares de pessoas, centenas, perdão, já atendi centenas de pessoas que têm a mesma questão. Ah, meu Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu começo muito bem a dieta, mas depois eu paro. Então, assim, quando você entende que você precisa encontrar a raiz do seu comportamento, porque assim, eu vou dar um exemplo bem claro, que normalmente as mulheres que trabalham muito fora, trabalham em escritório, têm uma rotina estressante de trabalho, elas passam o dia todo sem comer. Passam o dia todo sem comer que nem sente fome. E aí isso é verdade mesmo, porque quando a gente tá com muita coisa na cabeça, a gente não consegue nem pensar na comida. Mas o problema é que quando você chega à noite em casa, quando você chega à noite em casa, encontra prato na pia sujo para lavar, encontra filho para cuidar, encontra várias outras rotinas de trabalho para você fazer ainda depois de um dia exaustivo de trabalho que muitas vezes você não consegue se livrar delas ou aquilo ali é um ponto importante para você. A mulher tem um nível de estresse ainda maior nesse momento. E aí o que é que acontece? Ela busca a comida e fala: eu posso, eu mereço, eu consigo. Nesse lugar, nesse momento, vocês acreditam que essa busca pelo alimento é por causa da fome ou é por causa de um comportamento que está por trás? Então, quando para você aprender a comer de tudo, você precisa encontrar o comportamento que está por trás das suas escolhas alimentares. Porque todas as nossas escolhas alimentares têm um porquê, seja ele consciente ou inconsciente. Essa parte de encontrar o porquê, que é o trabalho. Essa parte de encontrar o porquê, que é o que muitas pessoas não querem lidar. Eu percebo que algumas mulheres se sentem feias
por estarem gorda, acima do peso. E eu falo gorda porque é isso mesmo, que elas olham no espelho e falam, eu sou gorda, eu não me sinto bem assim. Então, assim, eu percebo que muitas vezes esse comportamento de mulheres que se sentem assim dessa forma, que se olham no espelho e não se aceitam, e comem mesmo assim, porque assim, todas nós sabemos o que queremos comer. Todas nós sabemos o que devemos ou não comer. Mas até escolher e até comer aquilo que a gente sabe que a gente precisa são outros 500. Então eu recebi uma consulta, né, de uma amiga minha que é psicóloga, que ela estava conversando com a cliente dela. E essa cliente dela estava acima do peso e era louca da dieta, e o esposo dela também é viciado em dieta, mas ele é magro e ela tá gordinha. E ela não gostava do que via no espelho e ela não conseguia parar de comer também. Ela sentia uma necessidade enorme da comida e dizia que a comida era o único prazer dela naquele momento. E eu conversei com uma psicóloga e falei o seguinte: muitas vezes vocês que estão comendo a mais do que vocês precisam, a mais do que vocês sabem que é o real, que é o certo para vocês comerem, é para esconder um comportamento ou para esconder uma situação que vocês não querem lidar. No caso dessa mulher, ela não se sentia amada pelo esposo. Ela não se sentia desejada pelo marido. Então, para mascarar esse sentimento que muitas vezes ela não queria lidar em simplesmente sentar e conversar com seu marido, sentar e conversar e resolver o problema. Então, para mascarar esse problema maior, esse comportamento maior que estava por trás da escolha alimentar dela, ela preferia aceitar o problema da comida. Porque ela aceitando o problema da comida já é uma desculpa para ela não lidar com aquele outro problema, que muitas vezes seria o certo, porque se ela começasse a tratar a raiz do problema dela, ela ia sim poder comer de tudo e ela ia se sentir satisfeita com aquilo. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que quando vocês têm a liberdade de comer de tudo, vocês entendem que vocês não podem comer tudo. Vocês entendem que não existe mais aquela desculpa e vocês precisam aprender a se dar limites. Quando você começa a comer de tudo, você precisa aprender a se dar limites. E isso é outro ponto que muitas pessoas, muitos adultos não querem lidar, a se dar limites. Porque muitas pessoas falam, eu já tenho muita preocupação ao longo do dia. Eu não quero ter preocupação com o que eu quero comer. Eu não quero ter preocupação do que eu vou escolher. Eu quero simplesmente sentar e comer o que eu quero, na hora que eu quero, a quantidade que eu quero. Eu sei que depois eu vou me sentir mal. Eu sei que depois eu vou ficar enjoada. Muitas têm dor de barriga. Muitas se sentem culpadas por comer muito, comer a mais do que elas precisam, mas simplesmente para elas é conveniente. É conveniente. E pode parecer até rude a maneira que eu estou falando aqui com vocês, mas é a realidade. E quando a gente trabalha na terapia nutricional, a gente precisa falar a verdade. Porque se eu estivesse trabalhando com dieta, eu ia simplesmente pegar um papelzinho, entregar. Siga, né? Siga, e aí? E depois? Você passa um mês sem me ver, e as outras 24 horas dos seus 29 dias, ou 30, né? Como é que você lida? Fica ali dependente de mim, no celular, toda hora? Nutre o que é que eu como, nutre o que é que eu não como? Não é assim que funciona. Não é assim que vocês conseguem ter uma liberdade para se alimentar. Não é assim. Mas quando você quer adquirir essa liberdade alimentar, de poder comer de tudo e ainda assim emagrecer, você precisa aprender a se dar limites.
Até que ponto você pode ir? Até que ponto você pode comer? E a gente sabe. A gente sabe. Lá no fundo, todo mundo sabe. Mas a gente vira e fala assim: ah, amanhã eu começo. É o pensamento da dieta. Amanhã eu começo. Amanhã eu vejo, né? Amanhã eu começo. Pronto, maravilha. Porque segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Depois de você ter passado um final de semana todo completo, comendo, se regando, pulando, né? Como se fosse uma piscina ali, né? Vou comer tudo que eu tenho direito, porque segunda eu começo. E aí você entra num ciclo. Você entra num ciclo em que você fica se privando a semana toda para quando chegar sexta, sábado e domingo você dá um boom no seu corpo de comida que você sabe que não vai fazer bem para você, porque na segunda-feira você vai começar uma dieta. Então assim, quando você começa a aprender a se dar limite e você entende que você pode comer de tudo, mas que comer de tudo não é comer tudo, aquela desculpa do dia do lixo acaba. Aquela desculpa do FDS eu posso acaba. Porque quando você entende que você pode comer sim de tudo, não existe dia do lixo. Não existe final de semana sem dietas. Não existe, porque você não está seguindo uma regra. Você simplesmente está aprendendo a se conectar com o seu corpo, a se conectar com a comida. E aí você começa a receber aquela responsabilidade, né? Então tá, tudo bem. Eu recebi aquela responsabilidade, claro, com o respaldo de um profissional para poder te ajudar a viver sem dietas, porque quando você aprende a viver sem dietas, você precisa ter conhecimento nutricional, você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, você precisa trabalhar a sua rotina. Então, na terapia e no coaching nutricional, a gente trabalha isso. Eu não trabalho só você simplesmente pegar e emagrecer aquela pessoa ali. A gente não olha só para a comida, nós olhamos para a forma de se alimentar, nós olhamos para o comportamento alimentar, nós olhamos a sua rotina, nós olhamos como você realiza suas escolhas alimentares. Nós olhamos para as emoções, nós olhamos para o autocuidado, para o autoamor. Então, a partir disso daí, como você pode aprender a comer de tudo e emagrecer? Eu separei alguns pontos aqui que eu acredito que é determinante para que você possa comer de tudo. E como eu falei lá no início, o comer de tudo não é comer tudo. Se você come de tudo, você entende que não é comer tudo, porque assim, tá, tudo bem, eu posso comer de tudo, mas eu não vou sair comendo tudo, todos os dias, todas as horas, a todos os momentos. Não é isso. Isso não funciona. Não é isso. Você não pode sair comendo tudo, porque você sabe que todas as nossas escolhas têm uma consequência. E essa responsabilidade que vai surgir aí, tá bom? Então, como é que você pode aprender a comer de tudo? A primeira coisa que vocês precisam ter clareza sobre as suas escolhas ao longo do dia. Você precisa ter clareza sobre as suas escolhas ao longo do dia. Tá, tudo bem. Eu vou acordar de manhã. Amanhã, um exemplo para vocês aí. Vocês vão acordar amanhã de manhã. Como vai ser o dia de vocês? Vocês vão treinar pela manhã? Se vocês vão treinar pela manhã, teoricamente, vocês vão sentir mais fome. O que é que você tem em sua casa para comer? O que é que você tem em sua casa que você entende que aquilo ali vai te dar satisfação, vai te dar prazer e também vai ser uma escolha saudável para você? Outra questão é que vocês precisam entender, tá? Eu vou passar o dia todo dentro de casa, eu vou trabalhar na rua, na rua eu vou ter a minha refeição, não vou ter minha refeição, sabe, gente? Essas questões vocês precisam ter clareza para as suas escolhas alimentares. Porque se você não tem clareza sobre as suas escolhas alimentares, não tem como você
poder comer de tudo, porque você vai estar sendo levada como o seu barco. Ah, tá. Ai, meu Deus, hoje eu não preparei nada, então eu vou lá comer qualquer coisa, aquele biscoito ali que estava ali. Aí depois, na hora do almoço, não preparei nada também, então eu vou comer um sanduíche na hora do almoço. E depois, à tarde, eu tô morrendo de fome, vou comer um biscoito que tem ali. Então, quando você não tem clareza sobre as suas escolhas, sobre sua rotina, sobre o seu dia, fica muito mais difícil você ter um controle, você determinar o que você vai ou não comer, tá bom? Então, o primeiro ponto para você poder comer de tudo é ter clareza sobre as suas escolhas e sobre a sua rotina. O segundo ponto é avaliar o contexto da sua alimentação. O contexto. E alimentação saudável é contexto. Você pode, sim, como eu falei, eu posso comer brigadeiro, mas como é o meu contexto? Como é a minha semana? Como é o meu dia? Eu como além todas as vezes? Eu como demais todos os dias? Então, se você virar para mim e falar, Taine, eu como brigadeiro, mas eu não consigo ter controle sobre o brigadeiro. Se deixar com brigadeiro de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, numa quantidade que é uma lata por dia. Então, o seu contexto não é saudável. Você precisa trabalhar isso. Encontrar se a raiz desse comportamento tá por causa de um estresse, de uma ansiedade, de uma tristeza, de uma busca por um prazer que você não está sentindo. Tudo isso você precisa ter clareza. Mas se o seu contexto é saudável, o meu contexto de alimentação é saudável. E isso eu te digo que eu como literalmente de tudo. E eu tenho o meu contexto, eu como até o meu limite, eu como o que eu tenho em mente que para mim aquilo ali vai dar certo. É todos os dias? Não é todos os dias. Tem dias que eu decido, vou comer um pouco a mais. Mas e o meu contexto? Se o meu contexto é saudável, se você tem um contexto equilibrado, você pode sim. O problema é quando você excede os limites que você mesmo se dá, o limite que o seu corpo avisa, e o nosso corpo avisa, seja numa distensão abdominal, seja numa dor de barriga, seja numa prisão de ventre, seja naquela sensação de empachamento, de peso, na retenção de líquido. Então, o seu corpo avisa o limite. Qual é o seu contexto saudável? O terceiro ponto para vocês poderem comer de tudo é mastigar bem os alimentos. Muitas pessoas excedem a quantidade de que comem porque essas pessoas não mastigam. As pessoas engolem a comida. E quando você engole a comida, o seu corpo não tem o tempo hábil para te avisar que está na hora de parar de comer. Então, o que vocês precisam entender é que para que você possa comer de tudo, você precisa mastigar, saborear aquele alimento, sentir o cheiro, sentir a textura, sabe? Sentir o prazer naquela comida, porque de nada adianta você também comer uma comida que não te dá prazer. Uma comida que para você é um remédio, aquilo ali não vai funcionar, aquilo ali não vai nunca ser saudável. Então, assim, aquilo nunca vai ser saudável. Vocês precisam mastigar. Aprender a mastigar é o nosso terceiro ponto. Aprender a mastigar os alimentos. E eu tenho mais um ponto aqui para que você possa comer de tudo. É o seguinte: o porquê. Você se perguntar, e isso é outra questão do autoconhecimento. O porquê que você está exagerando naquele alimento? Como eu falei lá na frente, você está comendo demais, você está comendo a mais do que o seu corpo precisa, você está comendo por quê? Por que que você está exagerando? Não é porque você precisa daquela comida, não é. E a maioria das vezes é porque você quer ou sentir alguma coisa, ou você está em busca de algum prazer, ou você está querendo mascarar outros problemas. E quando você deixa de olhar só para o que você come e você começa a olhar o porquê que você come, você começa muitas vezes a encontrar problemas que você não quer lidar. E aí que entra a responsabilidade.
É preciso sim aprender a lidar com os nossos problemas, mesmo que eles pareçam difíceis de serem resolvidos, né? Porque se você não aprender a lidar com seus próprios problemas, você não vai conseguir ter um controle sobre a sua alimentação. Nutrição. Quando você começa a trabalhar o seu amor próprio, você começa a entender que o que realmente vai dar resultado é você começar a se olhar no espelho e se amar. É você começar a se olhar no espelho e perceber: esse é o meu corpo. Essa é a minha morada nessa terra. Então eu preciso nutrir ele, eu preciso cuidar dele, eu preciso fazer exercício, né? Então, quando você não tem o amor próprio, você fica buscando no outro uma aceitação que não existe em você. Você fica buscando na outra pessoa que aquela pessoa te aceite e te ame, sendo que você não se ama. Como os outros podem te amar se você não se ama? E isso você pode encontrar em muitos casos, muitas mulheres passam por isso, que são mulheres que casam para ser feliz, que são mulheres que têm relacionamentos aleatórios porque acham que aquele homem vai dar felicidade para ela. E simplesmente as pessoas entendem que aquilo ali, no fundo, é uma busca por um amor que não existe dentro da gente. Então, se é uma das principais coisas, eu acredito, que eu trabalho na terapia, que é a busca por amor próprio. Porque se eu não me amar, eu não tenho como permitir que os outros me amem. E mesmo assim, as pessoas tentando me amar, eu sempre vou procurar uma desculpa. Então, o primeiro passo para a mudança de comportamento alimentar é você trabalhar o seu amor próprio. Porque você trabalhar o seu amor próprio, você vai entender, peraí, eu vou comer esse alimento. Será que aquele alimento me faz bem? Se você não tem essa noção do que é o seu amor próprio, você simplesmente não vai querer comer, ou você vai comer aquilo. Porque se você não se ama, mesmo sabendo que aquele alimento ali não faz bem para você, você está comendo isso, aquilo ali é amor próprio? Não é. A nossa última questão de que vocês precisam entender para que vocês possam comer de tudo e mesmo assim emagrecer é se perguntar sempre: eu realmente quero comer isso? Vai valer a pena? Nós estamos no piloto automático. A cada dia que passa, mais pessoas estão entrando no piloto automático. Se você não estiver atenta às suas próprias escolhas, você vai comer qualquer alimento. Eu não sei se vocês que estão aqui já sentiram isso, que muitas pessoas não sabem nem o que comeu. Se eu perguntar aqui o que foi que vocês comeram de manhã, algumas aqui não vão saber me dizer. Ou então, o que foi que você comeu ao longo do dia? Algumas não vão saber me dizer. Porque estão simplesmente comendo no automático, não estão percebendo a comida. Estão comendo a comida de uma maneira robótica. Ah, eu vou lá, eu tô estressada, eu vou lá, vou comer. Ah, eu tô ansiosa, eu vou lá, eu vou comer. Ah, eu tô trabalhando, eu vou lá, eu vou comer. Então, assim, eu acho que esse ponto mais importante é esse. Todas as vezes que você for comer qualquer tipo de alimento, se pergunte: eu realmente quero comer isso? Eu realmente estou com fome? E eu acredito que muitas vão dizer: não estão com fome. E aí, esse de não estar com fome não é o fim, porque quando você não está com fome, você fala: ah, mas mesmo assim eu quero. Eu mesmo assim eu quero, não estou com fome, mas mesmo assim eu quero comer aquela comida. Beleza, você quer comer aquela comida. Então se pergunte: vai valer a pena? Porque assim, você não está com fome física, né? Fome física. Você não está com fome física, você não quer ganhar peso, mas você ainda quer comer aquela comida. Então você tem que se perguntar. E aí vem a responsabilidade sobre as suas escolhas. Vai valer a pena? Como é que você vai se sentir depois? Tem pessoas que se sentem culpadas, tristes, que se sentem fracassadas porque comeu o que realmente sabia que não faria bem para ela. E aí, você bota na balança, vai valer a pena? Se mesmo assim você virar e falar assim, vai valer a pena? Então, segue em frente.
A gente não tem muito o que fazer nesse momento. E eu volto na questão de que me perguntaram do amor próprio. E quando você não tem esse amor próprio, você, mesmo sabendo que aquele alimento não está fazendo bem para você, mesmo sabendo que você não está com fome, mesmo sabendo que depois de comer aquele alimento você não vai se sentir bem, aí a gente precisa começar a trabalhar outra questão. E o amor próprio é uma delas.